Deixa eu te comentar que ontem eu fui na casa da Clarissa para levar palhaço, porque eu tinha reunião. O próximo, só para ficar na gravação, né, o colega perguntou em relação a próximos cursos. Né? O próximo curso é o curso de elaboração de gráficos que vai acontecer em maio. Nós estamos terminando de montar a página para estar começando as inscrições. Os demais cursos do ano eu ainda não tenho assim a grade montada, não. A gente vai ter curso de 2 em 2 meses, a gente tem um curso, né, com diferentes temas. Então o próximo é gráficos, provavelmente depois de gráficos vai ser machine learning. Deve ter o curso de regressão esse ano. Tá? Mas o que eu tenho a grade, que daqui um dia vai estar disponibilizada, a gente está finalizando a página, é o de design de gráficos, tá? Ô, Léo, bom Oi. dia, Silvia aqui. Deixa eu aproveitar com relação aos outros cursos. A gente que já está na sua lista de e-mails, vocês mandam algum e-mail informando a gente, tá? Ou só procurando mesmo? Não, a gente manda sim. Tá? Ah, legal. Vocês vão estar recebendo aí mais para frente em relação aos cursos, sim. Tá? Ah, belezinha. Obrigado. Léo, mais uma dúvida. Os cursos passados você comercializa também? Poderia, entre aspas, inscrever para obter o material para assistir depois? Bom, eu costumo falar disso mais no final lá do curso, pessoal, mas nós temos uma plataforma, alguns de vocês estão até aqui por ela, né, que é o EST Class. Quem está inscrito no EST Class tem acesso aos cursos antigos ao vivo, todos os cursos ao vivo que já foram ministrados, e acesso a todos os cursos ao vivo que serão ministrados, tá? Então, mais para frente, no final desse curso aqui, eu vou abrir a nova turma do EST Class, e aí quem quiser participar vai poder se matricular, tá? E aí sim, tem acesso aos cursos, tanto os antigos quanto os próximos que serão lançados. Tem alguém aqui que está na plataforma EST Class? Só para eu saber se tem alguém aqui com a gente. Acho que ao vivo não, né? O pessoal deve estar assistindo a gravação depois, tá? Então vai ter essa possibilidade, mas aí vai ser mais lá na última semana desse curso eu abro as vagas, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Bom, pessoal, vamos dar início, então. Eu até respondi algumas mensagens agora cedo, né? Que algumas pessoas só conseguiram conectar na plataforma ontem à noite. Então, tem grande chance de ter alguns de vocês aqui que talvez não tenham nem o R instalado ou aquela parte básica vista. Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção na aula para ir pegando os conceitos e depois voltem nas aulas que foram ministradas, tá? Aquelas aulas iniciais, para pegar essa parte básica. Aqueles que nunca trabalharam no R, tá? Quem já trabalhou no R não vai ter dificuldade nenhuma com o script aí, principalmente porque o script da aula de hoje é bem, bem tranquilo, bem simples. Mas para quem nunca trabalhou, eu sei que é mais complicado, né? Então, que eu peço que prestem atenção e depois recomendo fortemente assistir às aulas da parte introdutória, tá? E surgindo dúvidas, colocar lá no nosso grupo, tá bom? Bom, aí a gente vai fazer igual ontem, tá, pessoal? Eu vou fazer o passo a passo do script, fazer todo o segmento. Depois a gente entra com as perguntas, para a aula não ficar muito picotada, tá ok? E também, né, para aqueles que às vezes não podem, né, ficar muito tempo, conseguirem assistir a aula toda, né? Bom, eu vou abrir o RStudio, ok? Hoje a aula é toda no RStudio. Ontem teve uma pergunta, pessoal, e é legal, que já foi na parte introdutória, mas isso aí pode ser importante para quem já trabalha no R também. A colega perguntou, né, se ela queria rodar a análise no R, porque na tese dela ela tem que usar o R. E aí eu expliquei para ela que assim, o RStudio, gente, é só uma maquiagem do R, é uma cara mais bonita para o R.
Quando você roda a análise no RStudio, é a mesma coisa de rodar a análise no R, tá? Então, vamos dizer, o RStudio não é um software que roda a análise. Ele é um software que melhora a cara do R ali para você rodar as análises tudo via R. Por isso que primeiro a gente instala o R para depois instalar o RStudio. Se você simplesmente instalar o RStudio na sua máquina, não vai funcionar, tá? Então, talvez é uma dúvida de mais pessoas, né? Mas eu estou usando o RStudio, mas estão pedindo aqui que eu utilize o R. É a mesma coisa, tá? Por que eu uso o RStudio? Eu acho mais fácil, depois que vocês começarem a se habituar mais com o R, facilita muito, sabe? Essas cores diferentes que ele vai colocando. Aí, por exemplo, tem cor diferente para erro, aí você já bate o olho, já vê que tem erro. Cor diferente para comentários. Então, isso facilita muito na hora de trabalhar, pelo menos na minha visão. Quem quer trabalhar no R diretamente, não tem problema nenhum também. A análise que vai sair tem que ser a mesma. A gente vai fazer aqui um teste, a média aqui, calcular a média. Nos dois softwares vão ser a mesma coisa. Não vai ter diferença de resultado. Nem pode, né? Ter diferença, tá bom? Então, eu peço vocês que abram o script, pessoal, da aula de hoje, que é o Estatística Descritiva. Então, só retomando aqui como que abre o script. Quem fez a aula de ontem vai estar com ele aberto, mas quem não está, você tem que ter baixado, né, o script, ou na plataforma Hotmart, ou eu coloquei agora cedo também lá no grupo do WhatsApp, ou também mandei por e-mail, mandei em vários locais, é o mesmo script, é só porque algumas pessoas estavam tendo dificuldade de pegar esse script. Tá? Vocês vão vir em File, Open File, tá? E vão procurar o script aí na máquina de vocês, aonde vocês salvaram. Né? Aí cada um vai ter salvo num lugar diferente. Né? O meu, por exemplo, fica dentro da minha pastinha do curso, Estatística Experimental ao Vivo 2023. Eu vou ter vários scripts aqui, várias saídas de dados. Vocês não vão ter isso tudo, mas até o final do curso vão. E eu vou abrir aqui o Estatística Descritiva. O meu já está aberto, né? Ele só vai vir para cá. Né? Ponto importante para aqueles que não assistiram a aula, que já trabalham no R, mas talvez isso aqui seja novidade para vocês, tá, gente? Então, vou só falar rapidamente, mais uma vez. Tem toda a aula gravada ontem, tá? Mas só para pegar rapidamente. Existe um código da linha 4 à linha 7, né? Essas 4 linhas de código aqui, que é muito legal. Porque na linha 4, você pode digitar os pacotes. Então, aqui nós temos 2 pacotes, o Data Table e RStudio API, tá? E se você quiser colocar outro, você pode colocar a quantidade que você quiser, tá bom? E qual que é o legal desse código? Se você não tiver o pacote instalado na sua máquina, ele vai instalar e carregar o pacote para você. Se você já tiver o pacote instalado, ele vai lá, ele olha, ó, esse pacote já está instalado. E ele só carrega o pacote. Então, você não fica assim, tipo assim, você fez um código, mandou o código para alguém. Aí a pessoa pega e não tem os pacotes instalados. Aí começa a dar um monte de erro, né, no código, porque às vezes a pessoa esquece de instalar o pacote, essas coisas todas. Ah, não está funcionando. Isso daqui evita bastante dor de cabeça, tá? Em relação a você passar o código de uma pessoa para outra, ou até de um computador para o outro, né? Às vezes você trabalha em mais de um computador, que essas 4 linhas vão garantir que os seus pacotes sejam instalados e carregados antes de rodar o script. Então, eu peço a todos aí que rodem, tá? Da linha 4 à linha 7. O jeito mais fácil de rodar, pessoal, você pode selecionar, igual vocês fazem no Word mesmo, tá? Seleciona da linha 4 até a linha 7 e Ctrl Enter. Tá? Léo, como eu sei que funcionou? Tem que ter aparecido true e true aqui embaixo. Tá? Essa parte aqui do console tem que ter aparecido true e true. Se apareceu false, é porque não deu certo a instalação. Léo, existe a possibilidade de não dar certo? E eu não sei porquê, gente, mas tem alguns computadores que não funcionam. Tá? É bem poucos, tipo assim, 99% das pessoas vai funcionar. 1% não vai. Aí tem que fazer a instalação normal mesmo, né? Que vocês estão acostumados a fazer, install.package, aquela coisa toda. Mas isso aqui vai funcionar para quase todo mundo. Outro ponto
importante e diferente também, mesmo para quem já trabalha no R, pode ser que vocês nunca viram isso, é a definição da trilha de dados. Esse códigozinho aqui, essas duas linhas de código, utilizando esse pacote RStudio API, você não precisa definir a trilha de dados. Ele já acha a trilha de dados da pasta que você vai ler seu arquivo de dados. Mas tem um porém, tá? Porém muito importante. Pessoal, eu já expliquei isso ontem para eles, mas mesmo para quem já tem costume aí no R, gente. O script precisa estar na mesma pasta que o arquivo de dados. Então, eu estou aqui, ó, meu script. Opa, deixa eu vir aqui na pasta, né? Ó, o meu arquivo de dados está aqui, o arquivo que a gente vai usar hoje, dados desk, e o script está aqui, na mesma pasta. Cuidado, porque ontem a gente até teve esse caso, o script estava numa pasta aqui dentro, aí não funciona, tem que estar no mesmo local, na mesma pasta, tá? Aí, através do script, o R consegue localizar o caminho e depois você consegue ler o arquivo de dados sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, eu vou rodar aqui a linha 11 e 12. E a linha 15 e 16 é para ler o arquivo de dados, onde eu utilizo a função fread. Também, talvez, não é tão comum de vocês utilizarem. Muita gente utiliza o read.table, read.csv. O fread, vamos dizer, ele aceita mais configurações. E aí costuma ser mais fácil ler o arquivo. Você não tem que colocar se tem cabeçalho, se não tem. Ele consegue saber isso, não sei nem como que ele faz, mas ele consegue adivinhar se você tem ou não dentro da própria função. Além de ser uma função muito rápida para quem trabalha com grandes bancos de dados. Então, eu recomendo muito vocês utilizarem o fread ao invés de utilizar o read.table ou read.csv. Tá? Então, rodei a linha 15 e a linha 16. E aí começa a nossa aula propriamente dita, que é o cálculo de tudo aquilo que nós vimos ontem dentro da nossa aula, né? Ou seja, ontem nós vimos todas as medidas de posições, medidas de dispersão, e agora nós vamos aprender como fazer esse cálculo dentro do R. Vocês vão ver que é bem tranquilo de se fazer, tá? Tem algumas particularidades que eu vou colocar aqui para vocês, né? Que são importantes, mas sem muito segredo. A média, a gente consegue calcular a média utilizando a função min, tá? Então, essa função min, dentro da função, você tem que colocar o nome do seu arquivo de dados, ok? O nosso arquivo, ele chama dados, tá? E aqui, eu gosto de usar esse argumento, gente. Não é que ele é obrigatório, não, mas o que esse argumento faz? Esse na.rm. Se no seu arquivo de dados tiver algum dado perdido, ok? Ele vai calcular a média. Ele vai assumir que aquilo é um NA. E NA, dado perdido no R, tem que estar NA, tá, pessoal? Não pode estar tracinho, não pode estar -9, nada disso. Você pode deixar em branco. Em branco você pode deixar que ele vai, normalmente ele transforma em NA. Agora, qualquer outro símbolo não pode não, tá? Tem que ser NA. Que significa not applicable, ok? No inglês. Então, eu gosto de usar esse argumento, porque no caso de ter algum dado perdido, o nosso arquivo aqui não tem. Mas vai que você vai calcular aí no seu arquivo, o seu arquivo tem. Aí não vai calcular a média, você vai falar, putz, não calculou. Não calculou porque você tinha um valor perdido. Aí, com isso daqui, ele vai calcular sem nenhum problema. Ele meio que pula aquele valor perdido, né? E calcula normalmente para todo o resto. Então, eu peço vocês que rodem a linha 19. E aí vocês vão ver que ele deu um warning. Né? Léo, por que ele deu um warning? E foi até uma pergunta que o colega colocou lá ontem, né? Lá no grupo. O colega já foi adiantando, né, a aula para testar. E ele falou, Léo, teve algumas linhas que não rodou, deu warning. Sim. Aí eu fiquei até na dúvida. E eu, no momento, não tinha como acessar o script. Falei, olha, eu acho que eu coloquei alguns um warning, sim, para você, só para tirar umas dúvidas que na hora que vocês forem rodar seus arquivos, vocês podem ter também. Então, é o seguinte,
quando eu coloco a função min, da forma que eu coloquei aqui, ele vai tentar calcular a média de todo o nosso arquivo de dados. Uma média geralzona, tá? Vai pegar todo o arquivo e calcular uma média. Qual que é o problema? O meu arquivo tem algumas colunas que não são numéricas. Né? Eu tenho a coluna de estado e de cidade que não são numéricas. Então, quando ele tenta calcular, ele vai falar, olha, o argumento não é numérico, nem lógico, retornando NA. Sim, porque ele tentou fazer uma média geral aqui do nosso arquivo, como tinha coisas, né, linhas no nosso arquivo, colunas no caso, que não era NA, que não era número, ele deu erro. Não deu erro, deu warning e não calculou, né? Léo, como é que eu faço? Então? Sim. Com licença, rapidinho. Eu rodei, mas está falando, baixei o banco de dados, tá? Só que aí a hora que eu inseri o comando, fala que ou ele não existe ou não é possível a leitura. Tá, Silva. Aí nós vamos resolver no final da aula, tá? Como eu falei. Ah, tá perdão. Bom? Tá bom. Vocês vão vocês vão fazendo aqui junto comigo e no final eu vou resolver esses problemas, tá, gente? Ah, ok. Bom, Bom, vamos lá. Então, como que a gente faz, né? O normal, gente, não é a gente calcular a média do arquivo inteiro. Até porque, normalmente, não vai fazer muito sentido, né? Se eu pegar aqui a média do arquivo inteiro, eu vou estar colocando a temperatura, umidade, pluviosidade, tudo dentro do mesmo balaio e fazendo uma média. Não faz muito sentido, né, pessoal? Não é um normal da gente fazer. Qual que é o normal da gente fazer? Fazer a média por coluna, né? Esse é o normal. Eu quero a média da temperatura. Eu quero a média da umidade. Eu quero a média da pluviosidade. Como que eu faço? Eu coloco o arquivo dados e entre colchetes, prestem atenção, hein, gente. É o que eu falei. É mais importante vocês prestarem atenção para entender o conceito e depois a gente vai tentando rodar, tá bom? Entre colchetes, eu vou definir as linhas e as colunas que eu quero que roda a análise. Bom, como que isso aqui é definido? Nós temos uma vírgula aqui no meio e é meio que definido como coordenada. Não tem lá coordenada geográfica, latitude e longitude? A mesma coisa a gente faz dentro do R, né? Antes dessa vírgula é o número, é as linhas que eu quero utilizar para fazer determinada análise. E isso vale para tudo, tá, gente? Não é só para a média, não. Isso vale para tudo. Antes da vírgula, desculpa, são as linhas que eu quero utilizar para fazer o cálculo. Depois da linha, são as colunas que eu quero utilizar para fazer o cálculo. Quando eu não coloco nada, igual eu fiz aqui, eu estou falando para o R que eu quero utilizar todas as linhas. Né? Então, eu não coloquei nada antes da vírgula. O R já sabe. Opa, para fazer esse cálculo, eu vou utilizar todas as minhas linhas do arquivo de dados. Léo. Sim. No caso ali, o cabeçalho não está numerado. Então, ele assume que as linhas que ele vai utilizar são só as numeradas. É isso? Que ele não está usando o cabeçalho, no caso. Não, aqui eu estou fazendo... Eu vou fazer depois com o cabeçalho também, tá? Pessoal, e mais uma vez, assim, vamos tentar deixar todas as perguntas para o final, tá, gente? Porque senão a gente não consegue andar com a aula, tá bom? Desculpa. Vou pedir novamente a vocês, porque foi um pedido bem grande do curso anterior, né? Que os alunos fizeram, tá ok? Bom, então aqui nós vamos definir as colunas. Por exemplo, eu quero rodar na coluna 3. Então, a coluna 3 é a minha coluna de temperatura. Eu tenho que contar. 1, 2, 3. Vou rodar a média para a minha coluna 3. Agora, se eu rodar a linha 20, aí vai dar certo. Deu 22,5. Ah, Léo, eu quero rodar para a coluna 4. Eu venho aqui e troco. Não tem problema. Opa. Fiz aqui. Ah, quero rodar só para a coluna 5. Deu certo. E se eu tentar rodar para a coluna 2, que é a coluna de cidade? Vai dar errado? Porque ela não é numérica. Bom, essa é uma forma.
tá? Outra forma é eu colocar diretamente o nome da coluna, tá? Então, a linha 20 e 21, gente, ela faz a mesma coisa, só é forma diferente de colocar dentro do código. Então, na linha 20, eu coloco o número da minha coluna, e na linha 21, eu coloco o nome. Eu coloco o nome do meu arquivo de dados, cifrão, o nome da coluna que eu quero calcular a média. Tá? E olha que legal, eu vou apagar aqui só para vocês verem como que é legal usar o RStudio. Ó, eu estou aqui com o meu arquivo chamado dados, eu coloco o cifrão, olha o que ele faz. Ele me dá todas as colunas. Eu não preciso digitar o nome da coluna. Eu só escolho aqui a coluna, temperatura, aperto Enter e ele preenche automático para a gente. Isso é muito legal no RStudio, principalmente quando você tem um arquivo com umas 30 colunas e você não lembra o nome direito ali e tal. Aí a gente consegue escrever aqui de forma bem fácil, né? Achar ali o nome da coluna, essas coisas todas. Então, se eu calcular aqui, 22,5 é o mesmo valor, né? Como eu disse, a linha 20 e 21, eles fazem a mesma coisa, tá? Léo, mas e se eu quero calcular para todas as colunas do meu arquivo de dados? Eu vou ter que ficar fazendo isso, né, dessa forma? Não. Se eu quero calcular para todas as colunas, tem uma função específica, que é o colMins. O colMins, ele vai calcular a média para cada uma das nossas colunas. Eu coloco o nome do meu arquivo de dados, vírgula, na.rm igual a true, e ele vai calcular aqui para a gente. Léo, por que deu erro? Por que não funcionou? Porque nós temos aquelas duas colunas que não são numéricas, tá? E aí elas complicam na hora da gente fazer a média. E aí daqui a pouco eu vou ensinar aqui para vocês a forma que eu mais gosto de fazer para calcular a média dessa parte. Que é uma funçãozinha bem legal, que é o aggregate. A mesma coisa nós podemos fazer para linhas. Não é tão comum, né, o cálculo para linhas, mas pode ser que alguém, né, precisa fazer algum cálculo. Então, a gente tem também o row-means, né, que seria o cálculo por linha. O nosso aqui não vai fazer porque não tem parte que não é numérica, mas é a coluna, é a fórmula que você utiliza para fazer a média por linha, tá? Então, são essas quatro formulazinhas aqui, essas três, né, formulazinhas que a gente tem para a média. Min, colMins e rowMins. Mas tem uma função que, particularmente, ela acaba sendo a mais importante para a gente. E que, às vezes, não é tantas pessoas que conhecem. Por quê? Em alguns casos, pode até ser... Deixa eu só um instante. Pode até ser que calcular a média da coluna inteira é interessante para mim. Mas, em muitos casos não é. Porque, eu vou ter a média do meu experimento. Mas eu queria ter a média, por exemplo, por estado. Ou a média por estado e cidade. E aí, Léo, como é que eu faço? Né? Eu não quero a média geral ali. A média geral vai me dizer pouca coisa. Eu quero a média eu quero definir aquela média pelos meus tratamentos, né? Uma média para cada tratamento. Então, como que eu faço? E aí é muito legal, gente. Nós temos uma função chamada aggregate.data.frame, tá? Essa função, nós temos 3 argumentos nela. O primeiro argumento é o nosso arquivo de dados. Então, eu tenho que colocar aqui o nome do arquivo de dados que eu estou utilizando. Né? O nosso arquivo chama dados, então vai ser ele. O segundo argumento é by igual list. Entre essas aspas, aqui dentro, você vai colocar o nome da coluna que você quer que faça as quebras da média. Então, por exemplo, eu quero a média por estado. Então, eu coloco o nome da coluna estado. Aí eu coloco dados, cifrão, estado.
tá? Aí a gente tem que usar essa questão do cifrão aqui para dar certo, tá? Eu não tentei, mas eu não tentei se dar certo com o número, mas eu sempre utilizo o cifrão, tá? Então a gente coloca o nome do arquivo, cifrão, o nome da coluna, tá? Então, você não vai mexer no resto da estrutura, tá? Esse list tem que ficar aqui, os parênteses, você vai mexer só aqui dentro, caso, né, quando vocês forem rodar no arquivo de dados de vocês conseguirem fazer, tá bom? E aqui a gente tem a função, que essa função aggregate eu posso fazer um monte de coisa. Uma das coisas é a média, eu coloco min. Se eu quiser calcular o máximo, eu coloco max. Se eu quiser calcular o mínimo, eu coloco min, né? E assim por diante. Então, é muito legal essa função, porque você pode fazer um monte de coisa, média, máximo, mínimo, desvio padrão, e quebrar da forma que você quiser. Ah, eu tenho uma coluna tal que eu quero fazer a quebra, depois eu tenho outra coluna. Então, dá para você fazer muita coisa de uma forma bem simples, né? Nós vamos calcular aqui. Vai dar alguns probleminhas, né? Por causa daquela coluna que não é numérica, que não é numérica. Né? E aqui nós vamos ter, ó, a média de cada variável por estado. Pessoal, tem algum áudio ligado? A minha voz está voltando. Se puder desligar, por favor. Tá dando microfonia aqui para mim. Então, olha que legal, né? Você, rapidamente, com uma linha de código, você calculou a média. Então, eu tenho a média para o Rio de Janeiro, a média para o Rio Grande do Sul, a média para São Paulo. Mesma coisa de temperatura, mesma coisa para umidade, mesma coisa para pluviosidade. Aquelas colunas que não forem numéricas, ele vai voltar a NA. Mas aí, né, você não ia querer média delas mesmo, né? Não faz sentido. Então, você tem as médias para todas as variáveis ao mesmo tempo, né? Muito legal. Léo, e se eu quero fazer para duas colunas? Então, eu quero fazer a média tanto por estado quanto por cidade. Eu quero ter essa quebra direitinho ali, estado e cidade. Aí, dentro da função list, você pode colocar vírgula e adicionar a segunda coluna. No caso, seria dados, cidade. Você pode colocar aqui quantas colunas você tiver no seu arquivo de dados que você quer fazer essa quebra. Ah, Léo, tem um fatorial triplo aqui, eu quero fazer a quebra, né, para ver todos os tratamentos ali, todas as combinações, né, a média deles. Pode fazer, do jeito que você quiser, tá? Desde que você coloque aqui da forma que está aqui na função. Então, você coloca o nome do arquivo, cifrão, o nome da coluna, vírgula, o nome do arquivo, cifrão, o nome da coluna, vírgula, o nome do arquivo, cifrão, o nome da coluna. A gente vai calcular aqui, ó. Vai dar alguns warnings, como eu disse, não tem problema. É em relação àquelas colunas que não são numéricas. E agora você tem, ó, a média São Paulo, Campinas. Opa, você tem também São Paulo, São Paulo. Rio de Janeiro, Campos. Rio Grande do Sul, Pelotas. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, agora você tem a média, né, para cada cidade por estado aí. Então, é bem legal, né? Dá para você brincar bastante com essas funções, tá? E sem muita dificuldade, né? Não tem muito... Não tem que instalar nenhum pacote para rodar essas funções, é bem tranquilo mesmo. Bom, essa é a média. E aí nós vamos fazer agora para a mediana. É a mesma coisa, gente. A única coisa que muda é que a função de mediana chama-se median. Da média chamava-se min. Da mediana chama-se median. Os argumentos são iguais, então fica bem fácil, né, para você não errar, né, não ter problema ali na hora de fazer o cálculo. Então você coloca median, o arquivo chama dados, vírgula, na.rm igual a true. Né? Eu gosto sempre de manter esse na.rm igual a true. Se você... Não, Léo, na minha área a gente não tem dado perdido. Isso não acontece. Então você nem precisa colocar isso. Você pode deixar só dados. Tá? Igual o nosso arquivo aqui, a gente pode deixar só dados, né? Que não tem problema. A gente não tem dado perdido. Mas como na maioria das áreas que trabalham com experimento, a gente vai ter informação perdida, eu prefiro deixar o na.rm igual a true. Tá?
E o aggregate, ele já tem isso dentro da função, né? O na.rm igual a true. Então, você não precisa se preocupar, tá bom? Então, vamos tentar rodar aqui a mediana. Esse primeiro a gente já sabe que vai dar erro, né? Por aquela questão dos dados não serem numéricos. Aí, se a gente quiser rodar para cada coluna, é a mesma coisa. A gente coloca dados, colchetes e define aqui as linhas e colunas. Normalmente, a gente roda para todas as linhas, né? Nesse caso, quando eu quero uma mediana geral, né? Ali do experimento. Todas as linhas, vírgula, coluna 3. Então, a gente vai calcular a mediana para a temperatura, que foi 23. Né? E a outra forma de fazer é colocando a palavra dados, cifrão, o nome da coluna, temperatura. É a mesma coisa. Você não vai rodar os dois, não, gente. É um ou outro. Tem gente que gosta mais de utilizar o índice numérico, tem gente que gosta mais de utilizar o nome da coluna. Aí é a gosto do freguês, tá? Não precisa rodar as duas. E na função aggregate, Léo, o que muda? Muda só aqui, ó, só a função. Agora eu não quero a média mais. Então eu não vou colocar o mean. Eu vou colocar o median para calcular a mediana no nosso primeiro caso aqui por estado. Então, para cada estado eu vou calcular a mediana para temperatura, umidade e pluviosidade. Vou calcular aqui. Então, tenho aqui, ó. Para todos eles, nós temos a mediana. Tá? A mesma coisa se eu quero por estado e por cidade. Né? Posso calcular a mediana aqui. Bem legal, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, até para a gente ver a média e a mediana junto. O que é legal a gente ver a média e a mediana junto? Eu até falei para vocês na aula de ontem, né? Quando a média e a mediana elas caminham próximas, normalmente, 98% das vezes, os dados terão aí distribuição normal, né? Que a gente vai ver na aula amanhã de pressuposições da análise de variância. O que isso implica, né? Para quem nunca ouviu, Léo, o que é distribuição normal? De que você está falando? Amanhã a gente vai ver tudo direitinho, tá? O que é. Então, assim, a gente consegue ver que, por exemplo, para a temperatura, é muito próximo, né? Muito próximo mesmo, a média e a mediana. Para a pluviosidade, nem sempre. Em alguns casos, sim. Em outros, já é bem diferente. Igual aqui para São Paulo, capital, aqui é 3 para a pluviosidade a mediana e é 6 a média. Então, assim, né? Talvez já são uns dados que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, dar uma olhadinha melhor para ver se não tem nenhum outlier, né? Porque a gente sabe que a média é muito impactada por extremos, né? E parece, nesse caso aqui, que tem um valor muito alto que fez com que a média fosse bem maior do que a mediana, né? Então, é legal assim para você dar uma olhada melhor nos seus dados e verificar. Ah, tá tudo ok? Tá tudo ok, beleza. Ah, não, aqui realmente tem um valor que é meio discrepante. Deixa eu dar uma olhada. Lembrem-se, essa estatística, gente, é para nos ajudar a garantir que os dados que vão entrar depois numa análise de variância, no teste de comparação de média, numa regressão linear, ou mesmo análises mais complexas, igual análise multivariada, machine learning, a gente tem que garantir que os dados que vão para essas análises têm qualidade. Não adianta nada os dados irem sem nenhuma qualidade, né? Então, essa estatística descritiva nos ajuda muito nessa parte, tá bom? Isso é a parte mais importante. Bom, como que calcula o máximo? O máximo, da mesma forma, só muda a função. A função agora chama max, né? E ela vai calcular o máximo para a gente. Aqui na primeira, né? Eu estou deixando aqui para vocês, gente, porque talvez vocês tenham um arquivo numérico que vocês querem rodar para o arquivo inteiro e aí essa função vai funcionar, né? Essa linha 41 e as outras que a gente rodou para trás e deu erro. Mas quando você não tem,
né? Se você simplesmente colocar o arquivo de dados, ele vai tentar achar o máximo daquele arquivo de dados, e aí não dá certo, né? Agora, por coluna, da mesma forma, né? A gente coloca aqui o índice, ou a gente coloca o cifrão, né? Então, qual é o máximo de temperatura? É 33, né? E a gente verifica aqui pela outra função também. E o aggregate? Bom, o aggregate, a única coisa que muda também, que aqui onde está fun igual, você vai tirar o median e vai colocar max, né? Ou seja, vamos calcular o máximo, hein? Então, qual que é o máximo? Opa, o máximo por estado eu tenho agora. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente já consegue verificar, ó, a temperatura máxima no Rio de Janeiro é 33, no Rio Grande do Sul é 18, em São Paulo é 26. Aí é a hora que entra o seu conhecimento daquilo que você trabalha. E aí, esse valor coincide com a realidade? Aqui coincide, né? Mas vamos supor que você tivesse uma temperatura aqui no Rio Grande do Sul de 50 graus. Opa, tem alguma coisa errada? Como que eu vou ter uma temperatura tão alta, né, de 50 graus? Não é possível, né? Aí você vai lá nos seus dados e começa a olhar, verificar se está certo, se tem algum erro. Isso é muito importante. Vamos fazer aqui por estado e cidade também. Então, você vai ter aqui, né? Léo, do jeito que tá, logo esse exemplo tu não vai mais poder usar, viu? Porque tá muito quente aqui no sul. Então, eu vou ter que mudar, né? Acho que tá quente no Brasil todo, cara. Nó, tá tenso. Bom, o mínimo, pessoal, é a mesma coisa. Só muda a função de max para min, tá? Então, vocês podem ver que para esse cálculo estatística descritiva, se você aprendeu para uma função, você aprendeu para o resto tudo, né? Porque é tudo igual, não tem modificação nenhuma aqui, só muda mesmo o nomezinho da função. Então, agora nós vamos calcular o min. Essa primeira, você já sabe que não vai rodar para o arquivo todo. Para a temperatura, o mínimo é 10 e o máximo e o mínimo é 10 também, né? Das duas formas, né? Não pode mudar, tem que ser o mesmo valor. Então, aqui no aggregate, nós vamos mudar só o nome da função aqui no final. Vai ser o min, ok? Ó, então, aqui nós temos o mínimo. Também para o Rio Grande do Sul foi o menor, de 10, né? Nosso exemplinho aqui, São Paulo 20, Rio 28. Mais uma vez, você vai checar se isso faz sentido. E se você tem um mínimo de 0 aqui no Rio de Janeiro? Opa, não precisa nem ser 0, né? Um mínimo de 5 no Rio de Janeiro. Opa, deve ter alguma coisa errada. Vamos checar esses dados? Vamos ver se não copiou errado, não era 15 e a pessoa colocou 5, né? Dá uma olhadinha nesses dados, porque isso influencia muito. Na hora que você vai rodar uma análise de variância, um valor desse pode modificar muito a média daquele tratamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos fazer aqui também por estado ou cidade. E aí fica bem legal, né? Amplitude foi outro que nós vimos ontem. A amplitude nada mais é do que o máximo menos o mínimo. Aí a amplitude, até onde eu sei. E por que eu falo até onde eu sei, gente? Porque, como eu disse em alguma aula para trás aí, o R tem mais de 20 mil pacotes. Eu não conheço nem 0,5% da potencialidade do R, tá? Então, até onde eu sei, não tem uma função para calcular a amplitude diretamente, tá? Tem até uma função de range, que pega os ranges, mas eu não gosto muito dela, não. Então, para calcular a amplitude, você faz o máximo menos o mínimo. Calcula a amplitude sem nenhum problema, né? Então, eu te pego a função max menos a função min, máximo menos o mínimo, eu chego na amplitude, tá? Até depois, se alguém... Ô, Léo, eu sei um pacote que roda amplitude. Depois eu posso até colocar aqui e modificar dentro do curso também, tá? Não tem problema nenhum. Aqui a gente está compartilhando conhecimentos, tá? Então, nós vamos rodar aqui. A primeira dá erro, como vocês sabem. Para a temperatura, vamos rodar.
o máximo menos o mínimo, deu 23. Então, a amplitude da temperatura é 23, né? Pro geral, né? Pro arquivo de um modo geral. A amplitude, a gente não vai conseguir usar lá a função aggregate. Então, como que a gente faz? Eu calculo o máximo e o mínimo, utilizando a função aggregate, né? Igual nós fizemos aqui. E aí, eu pego o máximo. Deixa eu só ler o arquivo máximo aqui de novo, para vocês verem que aqui é um pouquinho diferente do que nós fizemos até agora. E talvez complique um pouquinho. Então, o que, que nós vamos fazer? Eu quero calcular a amplitude para todas as minhas variáveis. Eu não tenho a amplitude dentro da função aggregate. Então, eu rodei o máximo e o mínimo via função aggregate e voltou essa coluna, esse arquivinho para a gente, né? Que a gente viu aqui para cima. É o mesmo arquivo, tá? Aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar as colunas onde estão as nossas variáveis. Então, quais colunas que estão a nossa variável? A coluna 5, 6, 7. Se a gente contar aqui, né? 1, 2, 3, 4. A partir da quinta, que são as nossas variáveis. Então, eu estou colocando 5, 2.7. O que, que significa isso, Léo? Eu nunca vi isso. Estou iniciando e nunca vi. O 5, 2.7, eu estou falando o seguinte. Eu quero que você pega para mim da coluna 5 até a coluna 7. O 2 pontos, ele significa até, tá? Então, se eu tivesse 20 variáveis, sei lá, da coluna 5 até a coluna 25, eu ia colocar 5, 2 pontos, 25, tá? Para a gente fazer, a gente pegar só os valores numéricos aqui, faz a mesma coisa para o mínimo, e aí você vai ter aqui a amplitude para suas variáveis, tá? Temperatura, umidade e pluviosidade. Então, dá para a gente fazer isso, né? Sem nenhum problema, mesmo a gente não tendo dentro da função aggregate, né? Essa possibilidade de calcular a amplitude, tá? Então, dá para a gente fazer dessa forma, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas é possível de fazer. Bom, outro ponto é a variância. E aqui ficou faltando um C aqui. O variânia. A variância é bem tranquilo também de ser calculado. Nós temos a função var. Né? Quem gosta de futebol aí já está acostumado. Essa daqui vai ser a mais fácil de vocês gravarem, né? Então, a função var vai calcular a variância do nosso arquivo de dados ou das nossas variáveis, né? Então, o primeiro, por causa da gente ter, né, as colunas não numéricas, não vai calcular. Eu posso calcular a variância para cada uma das minhas colunas. Então, a variância para a coluna 3. Né? Então, a variância da temperatura é 54,97. E agora eu posso voltar com a função aggregate. É só eu colocar aqui fun igual a var. E aí nós vamos ter a variância por cidade. Então, ó, no Rio de Janeiro, a temperatura, né? A gente tem lá a média, não lembro quanto que foi agora, e tem uma variância de 3,06. Para o Rio Grande do Sul, a variância já foi maior. Só que, igual eu falei para vocês, gente, a gente acaba não olhando muito a variância dessa forma. Por quê? Porque a variância é a temperatura ao quadrado. Então, a variância no Rio de Janeiro foi 3,06 graus Celsius ao quadrado. Como é que você explica isso numa reunião, né? O que é graus Celsius ao quadrado, né? Não vai fazer muito sentido. Então, a gente calcula a variância, né? Temos aqui, mas o que a gente acaba utilizando mesmo, com mais frequência, é o desvio padrão. Porque aí sim ele está na mesma unidade da nossa variável, né? Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, é muito mais fácil eu falar, olha, os meus dados eles variam tanto graus Celsius, do que falar que varia tanto graus Celsius ao quadrado. Léo, então, por que a gente usa a variância? Eu gosto de ensinar o cálculo da variância, pessoal, principalmente porque a variância, nós vamos trabalhar com análise de variância, né?
Então, tudo que é feito dentro da ANOVA é cálculo de variância. Então, é muito importante para nós saber, né, como que ela existe. É claro que dentro da ANOVA, nós vamos fazer todos os cálculos, tá, gente? Ali de soma de quadrado, quadrado médio. Então, vocês vão entender por que a gente chama de análise de variância, né? Porque realmente, para cada efeito daquele, nós estamos calculando uma variância. E algo que é muito legal, gente, quando nós temos tratamentos, por exemplo, nesse caso aqui, é a gente verificar se as variâncias são parecidas, são semelhantes. Lembra que eu falei com vocês ontem? E aqui a umidade é um exemplo bem legal aqui para a gente. Ó. Nós temos uma variância dentro das combinações aqui possíveis, né, muito grande para a umidade. Isso na análise de variância é um problema. Nós vamos aprender também amanhã, quando a gente falar de pressuposições, né, da análise de variância, que para a gente poder rodar a análise de variância, a gente tem que ter homogeneidade de variância. O que é homogeneidade de variância? Que as variâncias dos tratamentos têm que ser semelhantes. E, por exemplo, aqui para a umidade, isso não ocorre. Nós temos para algumas situações, né, algumas combinações aqui de cidade e estado, uma umidade de 25, né, de variância, e em outros casos 233. Então, muito provavelmente, a gente não vai conseguir, né, rodar a análise de variância, por exemplo, para uma variável umidade, ou pelo menos não é recomendável, né, que se rode. A gente vai discutir isso mais amanhã, mais a fundo. Então, é legal você olhar a variância, mas no sentido de você verificar se elas são semelhantes entre os tratamentos, tá? Nesse primeiro ponto, na parte da estatística descritiva, tá, gente? Que eu estou falando isso. Então, é bem legal de você olhar. Por exemplo, a temperatura a gente já vê que é bem semelhante, né? Na verdade, foi igual aqui, né, para quase todos, só aqui que foi 4 para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, bem semelhante mesmo, né? Provavelmente. É claro que isso aqui não garante, né, que a gente vai poder trabalhar com a análise de variância, mas já é um grande indício que os dados para temperatura estão ok, para umidade tem grande chance de não estar, né? Não é que vai estar errado, tá, gente? É que talvez não dê para a gente rodar a análise de variância, porque os dados não vão conseguir, a gente não vai conseguir ter as pressuposições. Aí tem que ir para trabalhar com outros tipos de modelos, né? Modelo generalizado, outras coisas que a gente vê em cursos mais avançados. Bom, e o desvio padrão? Desvio padrão é a função SD. Também bem facinho de gravar, né? 2 letrinhas só. SD, mesma coisa, tá, gente? Não muda nada aqui. Vamos calcular aqui o SD para temperatura, 7,41, né? E podemos fazer, então, por estado. Só aqui onde está FUM igual, a gente troca onde estava VAR aqui, a gente coloca SD. Então, a gente calcula o desvio padrão para cada um. E agora sim, agora eu posso falar, olha, o desvio padrão, né? Ou seja, quanto que meus dados estão variando ali ao redor da média, no caso do Rio de Janeiro, está variando 1,75. Eu tenho, né, um desvio padrão de 1,75 em relação à média. O que isso significa, gente? Quando a gente pega lá a distribuição normal, e aí é claro que vai valer para variáveis que têm distribuição normal, 70% dos dados ficam em torno de um desvio padrão, para mais e para menos, né? Então, se eu tenho uma média de temperatura de 25, 70% dos dados estarão entre 23 e 25 e 26 e 75, tá? Quando eu 2 desvios padrões, então 2 para mais e 2 para menos, nós vamos ter aí em torno de 95%, eu acho que é 95% mesmo, se eu não estiver enganado, e 3 desvios padrões, 99% dos dados. Então, você tem uma ideia bem legal assim da distribuição dos seus dados. E, normalmente, o que está acima de 3 desvios padrões, a gente acaba colocando como um outlier, tá? Então, é uma forma boa de identificar outlier também. Aquilo que variar mais de 3 desvios padrões já joga fora, tá? Já deleta do arquivo de dados. Não é a melhor metodologia para outlier,
mas principalmente em grandes bancos de dados acaba sendo o que a gente utiliza muito, porque ela é bem fácil de fazer, né? Bem tranquilo assim de ser feito. Outro é o erro padrão da média, tá? Então o erro padrão ele é o quê? Ele é o desvio padrão. Aqui, peraí que aqui não tá. Por que eu dividi diretamente por 3? Aqui eu já devo ter colocado a raiz quadrada do número de observações. Deixa eu só ter certeza aqui, gente. É isso. Jim. Só um instantezinho aqui, só para conferir. Desvio padrão. Ah, tá. Eu não rodei o último aqui. Só um instante. Esqueci de rodar esse daqui e deu erro. Tá. Aqui ficou faltando o. Depois eu vou corrigir para vocês, gente. Aqui é o SQRT, né? É a raiz quadrada de N, né? Do número de N. Por isso que eu achei estranho aqui a fórmula. Então, como é que é o erro padrão, né? É o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de observações que gerou aquele desvio padrão. Então, para cada valor aqui, eu tive 3 repetições. Como que eu sei que eram 3, Léo? Eu sei olhando lá no meu arquivo de dados, né? Se a gente olhar lá, a gente já fez isso, né? Lá em cima, head de dados. Ó, para cada valor aqui eu tenho 3. Então, né? São 3 repetições, vamos dizer assim, né? Que nós temos. Então, a gente pode calcular aqui o erro padrão da média para cada uma das nossas variáveis. Então, a gente vê que o erro padrão de temperatura é bem pequenininho, né? E para Professor, umidade, sim. desculpa, só para eu entender isso aí, a questão do 3. Você está se referindo a que você está calculando de 3 colunas, seria isso? Esse 3 tem referência com as 3 colunas. Não. O 3, o valor do desvio padrão, ele é. Desculpa, o erro padrão, ele como que é o cálculo dele, né? A gente viu ontem, é o desvio padrão Sim. dividido pela raiz quadrada do N, que é o número de dados que você tem, né? Então, aqui, para cada combinação, né, de estado e cidade, nós temos 3 valores no nosso arquivo de dados. 3 valores de temperatura, 3 valores de umidade, 3 valores de pluviosidade. É porque eu Então, estava pensando que o N total, por exemplo, se considerar São Paulo, Campinas, o N ia ser muito maior que 3. Achei estranho, mas eu entendi agora por cidade. Tá, obrigado. Leonardo, Oi. nesse caso, o tamanho amostral é pequeno e é bem padrão, é 3, olhando ali dá para saber. Mas se estivesse fazendo uma análise de dados muito grande, isso poderia não só variar, como ser não uniforme. Quer dizer, aí você tem raiz quadrada de 3, não teria como fazer raiz quadrada do N para cada estado ou cidade? Dá para fazer, mas para ele extrair automaticamente isso? Dá para fazer, mas aí é bem mais complexo. Aí já tem que fazer uma programaçãozinha para a gente conseguir calcular. Tá? Leonardo, Oi. Aproveitando o gancho desse, a gente tem uma diferença no cálculo do desvio padrão quando é populacional e amostral. E aqui a gente está nunca usamos o N-1. Então ele está assumindo que isso aí é uma população? Não, aqui ele calcula, eu acredito, aí eu tenho que olhar lá na função, mas eu acredito que ele utiliza a amostral, tá? No caso de para calcular o desvio padrão e a variância, mas aí eu tenho que checar na função aqui deles. Depois eu posso dar uma checada, mas eu acredito que seja a amostral que eles calculam. Tá. Obrigado. Vamos finalizar aqui, tá, gente? Para a gente abrir para as perguntas, tá? E temos o coeficiente de variação,
tá? Aí o coeficiente de variação ele é um pouquinho mais chatinho de se calcular também. Ele não tem, vamos dizer, eu não tenho uma fórmula também que traz o coeficiente de variação simples assim para a gente, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente calcula a variância, tá? Se a gente calcular essa variância, vamos ter aqui a nossa matriz de variância, tá? E aí a gente precisa pegar a variância de cada uma dessas variáveis e dividir pela média, né? Na verdade, a raiz quadrada dessa variância. Vou ter que mudar isso aqui também para vocês, gente, depois, tá? Depois eu coloco o script lá novamente, tá? Com essas correções que eu fiz aqui. Então, eu preciso pegar essas variâncias aqui. Aí eu faço a raiz quadrada, né? Para achar o desvio padrão. E divido pela média para a gente chegar aí no coeficiente de variação. Ainda posso, né, no caso aqui, multiplicar ele por 100, né? Para que ele fique já em porcentagem. Então, a gente teria aqui que para a temperatura nós tivemos um coeficiente de variação de 32,95, para a umidade 21,77 e para a pluviosidade 79,09, tá? O coeficiente de variação, gente, normalmente a gente calcula para o experimento inteiro, tá? Normalmente. Léo, posso calcular o coeficiente de variação por tratamento? Pode. Mas como normalmente você tem um número de repetições pequeno ali no tratamento, não faz tanto sentido, mas não tem nada que impeça de você calcular, não, entendeu? Mas normalmente a gente utiliza o coeficiente de variação no experimento inteiro. E como eu disse para vocês, o cálculo, né? Desculpa, o cálculo não. Uma das formas da gente eliminar experimentos ruins é através do coeficiente de variação. A gente pega o coeficiente de variação de diferentes experimentos, né? Para aqueles que trabalham com mais experimentos, né, gente? Para quem trabalha com um experimento só, você não tem como comparar com outros experimentos. Mas tem muitos pesquisadores que montam vários experimentos, né? E aí você tem lá coeficiente de variação 20, 20, 20, 21, 40, igual eu falei ontem. Aquele 40 talvez deva ser eliminado da sua análise. Porque se você tem para aquela variável todos os experimentos em torno de 20 e do nada apareceu um 40, opa, não está fazendo muito sentido, né? Você vai ter que checar com muito carinho aquele experimento e muito provavelmente ter que deletar ele. Mais uma vez, né, eu trouxe como exemplo ontem, a gente montou, né, dentro da Bayer um processo de desativação de parcelas, né? E a gente está desativando em torno aí de 5% hoje dos experimentos. Então, assim, é uma quantidade considerável, né? A cada 100 experimentos, você elimina 5 que não está tendo qualidade suficiente para manter na análise. Então, é o que eu sempre falo com vocês, gente. Eu vou bater muito nessa tecla ao longo do curso, tá? Os dados têm que ter qualidade. Aquilo que não tem qualidade tem que ser jogado fora. Porque o que você põe dentro do software, o R não sabe se o seu dado é bom ou ruim, não. O que você colocar para rodar a análise de variância, ele vai rodar. Ele não está nem aí para os seus dados. É o pesquisador, a responsabilidade dos dados ter qualidade ou não é totalmente do pesquisador. Tá bom? Ô, Léo. Oi. Só completando a sua informação aí. É super importante a gente aproveitar, antes de começar a rodar qualquer coisa, passar um pente fino grande no teu arquivo de Excel, na tua base de dados, né? Porque o tempo que você perde, entre aspas, organizando a sua base de dados e deixando tudo em ordem e já com os dados bem revisados, né, no Excel ou no que você usa para montar a tua base de dados, você vai ganhar em tempo da análise depois, né? Porque entra diretamente nessa questão da qualidade de dados, né? Com certeza. Quem foi que falou? A Silvia. Silvia Robles. Tem mais de uma Silvia, né? Então, isso aí é um ponto muito importante, gente. Para vocês terem ideia, até o ano passado eu estava trabalhando com a parte de ajudar, né, pessoas que têm dificuldade com a parte estatística, e eu pegava vários trabalhos para fazer. Normalmente, gente, organizar dados
organizar a planilha de dados ali direitinho para o software, né? E fazer toda essa limpeza, essa questão de outliers, normalmente é em torno de 40% do valor de uma análise fica nessa parte. Porque, igual a Silvia falou, é muito mais difícil você organizar a planilha de dados, deixar ela redondinha, do que rodar a análise. Vocês vão ver que rodar a análise de variância no R, gente, tem função aqui que com uma linha de código você roda a análise de variância, você faz 5 testes de comparação de média, você faz toda a análise do resíduo, né, homogeneidade de variância, normalidade dos erros, coeficiente de variação, tudo com uma linha de código. Então rodar é muito fácil, tá? Agora, organizar os dados, garantir que os seus dados têm qualidade, é a parte, na minha opinião, mais difícil. Estou falando para análise simples, né, gente? Não estou falando para quem vai rodar um modelo de rede neural convolucional, aí é outra história. Aí é claro que o modelo vai ser bem complexo. Mas para análises mais simples, não. A maior dificuldade está aqui mesmo. E por isso que a estatística descritiva é muito importante, gente, para ajudar vocês a encontrarem erros no arquivo de dados. Eu sei que talvez falar isso para o pesquisador é complicado, principalmente para quem está no mestrado e no doutorado. Para quem já é profissional, nem tanto. Mas para quem está ali no início, o cara pensa assim, mas eu gastei um tempão para analisar esses negócios e agora eu vou jogar essas informações fora, algumas informações, mas tem que jogar, porque pode ter um impacto muito grande na sua análise depois. Tá? Então, pessoal, aqueles que não tiverem perguntas, eu finalizei, né, o script, finalizei a aula, e agora eu fico aberto aí para a gente fazer todas as discussões, todas as partes das perguntas, tá bom? Vamos lá. Ô, Léo. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu estou achando uma coisa interessante aqui na questão da montagem dos dados no Excel, que eu acho que é algo importante de ser ressaltado aqui, né? Que está tudo na mesma linha, e isso influencia muito como que o R vai ler os nossos dados, né? Não, legal, ponto. É isso mesmo, assim, quando a gente vai rodar dados no R, isso não só no R, né, gente? Na maioria dos softwares, pelo menos os softwares que eu conheço, todos você tem que ter essa estrutura, né? É que em cada coluna você vai ter cada uma das suas variáveis. Então, temperatura numa coluna, umidade na outra coluna, pluviosidade na outra e assim por diante, né? E em cada linha você vai ter ali a sua parcela experimental. Igual no nosso caso aqui era cidade e estado. Então, em cada linha eu tenho uma cidade. Linha por linha ali a cidade. Os arquivos eles precisam ser organizados, né? Dessa forma, é um ponto importante que a colega trouxe. Depois a gente vai ver também a organização dos arquivos para rodar as análises de variância, né? Mas é a mesma questão. Primeira coluna, tratamento. Segunda coluna, repetição. Terceira coluna em diante, todas as variáveis que você tiver, né? Então, essa é uma estrutura padrão. E eu sei que para quem usa muito o Excel, às vezes está acostumado a fazer aquelas tabelas dinâmicas, aquelas coisas lá, e aí para o software aquilo não serve, né? As variáveis precisam estar na coluna, tá? Ah, Léo, dá para modificar dentro do R, né? Quem tem mais experiência aí no R sabe que tem, mas te dá mais trabalho. E aí, para quem está iniciante, pode ser um pouquinho mais penoso, né, para rodar a análise. Mas isso, como eu disse, não é só para o R, não, né? Isso vale para a maioria dos softwares que rodam a análise estatística. Léo, aproveitando que eu, inclusive, acabei de mandar mensagem nesse sentido. Então, se eu gerar uma planilha no Excel normal, sem ser dinâmica, apenas no operador normal, e salvar no formato CSV, o R não reconhece esse arquivo. Eu tenho que já digitar separando por tudo na mesma linha as colunas, é isso? Não, se você abrir um arquivo Excel, posso até abrir aqui, ó. Por que eu falo isso? Porque eu gerei uns dados no Excel e só salvei no formato CSV. E quando eu carreguei no R, o R não reconheceu Deu mensagem de erro? Isso, inclusive, aí depois eu fiz até uma substituição de vírgula por número, foi ao contrário, aí sim que ele conseguiu reconhecer.
mesmo estando no formato CSV. Ah, tá. Então eu acho que pode ser isso aqui. Você tinha. O seu arquivo estava dessa forma. Seus dados, sei lá, 22,22, por exemplo. Era isso? Eu tava, cada minha variável estava por coluna. Cada dado por coluna, tanto com vírgula como outros não. Então, você tinha uma variável em cada coluna. Isso, exato. Então, em relação às variáveis, se você tinha isso daqui, e aí cada linha é uma observação sua, certo? Ou isso, não? isso mesmo. Então, assim, essa parte aqui, aparentemente, está tudo ok. Depois, até se você quiser mostrar o arquivo, a gente pode ficar à vontade. O que pode ter acontecido é o seguinte. Por exemplo, você tinha aqui 10,6. O R, gente, o R e a maioria do software estatístico, tá? Separador decimal não pode ser vírgula, tem que ser ponto, tá? Então, quando eu coloco 10,6, isso aqui não é número para o R. Isso aqui seria como letras, vamos dizer assim, a gente chama de string, tá? Então, o R, o separador decimal dele é ponto, ok? E aí um ponto importante que eu vou mostrar para vocês. Léo, como vocês podem ou mudar dentro do arquivo Excel diretamente, então substituir tudo que for vírgula por ponto. Eu não gosto muito dessa mudança, porque tem algumas análises no R que ela é feita em 2 passos. O R roda a análise, salva o resultado e depois roda uma outra parte. Isso sem você ver, sem você saber, tá? O que acontece? Se o seu sistema do seu computador tiver como vírgula separador decimal, a primeira parte vai rodar. Você substituiu aqui no Excel, tá ponto, beleza, leu lá no R direitinho. A primeira parte rodou. Essa parte que ele vai salvar dentro do sistema do seu computador, ele vai salvar como vírgula, porque o sistema operacional do seu computador é vírgula. Aí quando ele vai rodar a segunda parte, dá erro. E aí você fica perdido sem saber o que aconteceu. Então eu vou ensinar para vocês agora, pessoal, e deixar até gravado aqui, como que você faz a troca do sistema decimal do seu computador, tá? Então a gente faz assim, ó. A gente vem aqui em iniciar, vai em configurações, vem em hora e idioma, tá? Deixa eu só ver se é aqui, ó. Acho que é configurações adicionais. Isso mesmo. Configurações, deixa eu voltar aqui. Ó, aí você tá nessa telinha aqui, você vem aqui no cantinho, configurações adicionais de data, hora e região. Você vem em região. É bastante passinho, né? Depois vocês podem até olhar na aula lá e ir fazendo. Você vem em configurações adicionais e aí vai abrir essa tela aqui, ó. Símbolo decimal de você, em muitos computadores vai estar vírgula. Aqui precisa estar ponto. O que você faz? Você tira a vírgula e põe o ponto. Sistema de agrupamento de dígitos é aquele que, por exemplo, quando você tem 1000, né? Aí o seu computador vai estar ponto, vai estar 1.000. Aí você tira o ponto e põe a vírgula. Agora o separador de dígito é vírgula e o separador de decimais é ponto no seu computador. E é importante esse daqui também, pessoal. Separador de lista, tá? O de vocês vai estar ponto e vírgula. Eu sugiro substituir para vírgula, tá? Dá menos problema. Lá no CSV, na hora de salvar em CSV, dá menos problema. Depois que você fez as modificações, você clica em aplicar e OK. E aí aqui de novo, aplicar e OK. Aí você mudou o seu sistema operacional. Agora ele toda vez que for um número com vírgula, 10,5, vai ser 10,5. Ele já faz isso de forma automática para você ali dentro do Excel ou de outro software. Qual que é a questão? Tem pessoas que rodam softwares em português. E aí vai dar erro no software em português. Então, o que essa pessoa vai ter que fazer? Não tenho, eu pelo menos não conheço outra forma. Na hora que for usar o R, vai ter que fazer todo esse processo
aplicar, rodar a análise e depois que terminar de rodar, voltar ao sistema de novo, tá? Quem não tem esse problema, não, Léo, não tenho nenhum software específico aqui que roda, que é em português, não tem nada disso no meu computador. Então, eu sugiro que você já deixe mesmo o separador decimal, de dígito decimal ali, né? 10,5 você deixa ponto, o separador de milhar você deixa vírgula e o separador ali de CSV você pode deixar vírgula também, tá bom? Léo, aproveitando Oi. o assunto, é o Rodrigo. No Mac eu acabei de conseguir mudar aqui o separador decimal no idioma. O de lista, por acaso, você sabe de cabeça? Se não souber, eu procuro, dou uma gulgada aqui e procuro depois. Não sei. Tá, não beleza. sei. Tá? Mas o de lista, vocês utilizando o F-Read, vocês não vão ter muito problema com o de lista, não. Agora, o decimal é importantíssimo, tá? O decimal vai dar erro. Na hora que a gente rodar o Easy Nova, que vai ser um pacotinho que nós vamos utilizar lá para frente, se você tentar rodar, vai dar erro na análise. E se o seu sistema tiver com vírgula. Aproveitando que eu estou com a palavra aqui, quando eu tento selecionar todas as linhas e mandar rodar, no Command Enter aqui, que funciona normal, linha por linha, ele não roda. Por acaso você também sabe ou não? Como? Eu não... No Mac, né? Quando eu seleciono várias linhas e mando rodar todas ao mesmo tempo. Ah, tá. Ah, ele não vai? É mesmo? Não sei por quê. Tenta Ctrl R. Alguém vai falar. Talvez eu tava com esse problema também de selecionar várias. Eu tava com esse problema também de selecionar várias e não ir, mas eu reparei que é porque eu não selecionava a linha do começo. Eu tentava selecionar a linha pela metade e aí não ia, né? Eu selecionava a primeira linha pela metade e puxava tudo. Ah, tá. Dava erro. Isso aqui, ó. Né? Mas... Pois é. Quando eu seleciono do comecinho da linha e aí puxo para baixo todas, aí dá certo para mim. Mas o seu é Mac. O seu computador é Mac? Não, o meu é o Windows. Ah, tá. Não, no Mac é capaz de ter outro comando. Mas você Como? Ele tá dando Enter ou Ctrl Enter? No Mac é Command Enter. Não é o Ctrl, é o Command. É o Se eu seleciono, por exemplo, a 75 e a 76, né? Que é a que faz o aggregate para variância e depois chama a variância, ele funciona. Mas se eu pego várias antes, o 69 a 76, por exemplo, aí ele não roda. É mesmo? Olha. Mas eu procuro depois. Ô, Léo, voltando no assunto das planilhas... Tem uma linha em branco entre o 69 e o 76, tá? Tem uma linha em branco, eu não sei se pode ter essa linha em branco. Ele vai chegar num comando... Não, mas ela não era para atrapalhar. Então, mas também não roda do 69 ao 71. Eu perguntei porque aqui no Excel, na estatística descritiva, nos dados que você enviou, para mim aparece uma única coluna e na linha, uma coluna primeira que está com estado, cidade, temperatura, umidade, pluviosidade, e na linha, a partir da linha 2 tem São Paulo, SP, São Paulo, 23, 60, separado 15. por vírgula, não é? Isso. Isso pode ter acontecido com mais pessoas, pessoal. O que acontece? O meu computador ele já está separado por vírgula o CSV. Aí vocês baixaram os dados, né? E abriram ele no Excel. Como o separador de CSV de vocês de lista era ponto e vírgula, ele não separou, tá? Mas não era para influenciar para abrir no R, não. Deu algum erro na hora de fazer a leitura no R? Não deu, mas eu estou perguntando para na hora que eu for organizar os meus dados, né? Não, aí você organiza na coluna normal, tá? Ok. Normal. Excel normal. Só na hora de salvar que você vai salvar em CSV. Na hora de salvar o Excel, em vez de vocês salvarem naquele formato normal, vocês salvam em CSV. CSV, tá ótimo. Obrigada. Professor? Ô, Léo. Sim. Pode ir, colega, depois eu pergunto.
Tá, obrigada. Só retomando essa questão da formatação, do separador ser ponto, vírgula, por que você não gosta de substituir na própria planilha? Pensando que tem os programas que a gente usa que também não vão reconhecer isso depois. Porque existe algumas análises no R que ela faz uma parte da análise, salva um arquivo dentro do sistema do seu computador e depois ela faz a outra parte. Na hora que ela salvar esse arquivo dentro do seu sistema, ele vai salvar com vírgula, porque o seu sistema é vírgula. Aí na hora que ele tentar rodar a segunda parte, vai dar erro. Tá? Isso a gente nem vê, tá, gente? O Easy Anova mesmo, que é um pacote que a gente vai utilizar, ele dá esse erro. Por quê? Ele roda a análise de variância e salva o resultado da análise de variância. E, na sequência, ele já roda o teste de comparação de média. A hora que ele pegar essa análise de variância, ela vai estar toda com vírgula. Aí ele tenta rodar e dá erro. Tá? Então, é por isso, porque tem algumas análises. Por exemplo, o script de hoje, vocês não vão ter problema nenhum. Se vocês só substituir ali no Excel, vai rodar sem problema nenhum. Mas tem algumas análises que vocês não vão conseguir fazer, tá? É essa a questão. Perfeito. Obrigada. De nada. Professor, eu tenho só uma dúvida ali num termo que você já até comentou um pouco ali, mas poderia explicar de novo. Então, um termo que está bem recorrente ali nas funções, que é o termo NA.RM. Perfeito. O NA.RM, gente, é o seguinte. Vamos supor que nós temos aqui as nossas variáveis aqui, né? Aí, por acaso, eu tenho um valor perdido aqui. Eu não obtive aquele valor por, sei lá, qualquer motivo. O aparelho deu problema, não mediu. Se eu tentar calcular a média dessa variável, ele não roda. Ele dá erro. Por quê? Porque eu tenho um valor aqui que não é numérico, né? Eu tenho um valor de NA. Aí, para que a gente consiga rodar, eu tenho que colocar esse termo NA.RM igual a true. O que isso aqui significa? Remova, o RM aqui é de remove, NA. Aí ele reconhece o que é NA, tira e roda a análise sem aquela linha que tinha NA. Entendeu? Então, ela é importante para aquelas pessoas que têm parcelas perdidas, né, dentro do experimento. Talvez em algumas áreas aqui não é comum, né, gente? Vocês têm experimentos completos. Por exemplo, na minha área é super comum a gente ter valor perdido, tá? A gente perde parcelas mesmo experimentais. Professor. Perfeito. E para isso eu teria que estar na planilha preenchido NA daí. Ou pode estar vazia a célula? Ou vazio. NA ou vazio. Perfeito. Não coloquem traço, não coloquem ponto, não coloca -9, é o pior de todos, tá? -9, aí, porque -9 é número. Então, você ainda vai calcular uma média negativa aqui ainda. Perfeito. Tá? Sim. Então, ou NA ou vazio, tá, pessoal? Obrigado, professor. De nada. Uma pergunta. Sim. Na minha planilha está normal São Paulo, mas quando ploto com o R, ele coloca como se fosse um monte de... Perfeito. Isso aconteceu com... Não identifica. Isso aconteceu com muita gente. Primeiro que aconteceu isso aqui, gente. Ó, deixa eu abrir aqui a planilha. Isso aí, ontem várias pessoas relataram esse problema. O que acontece? Na hora de eu criar o arquivo aqui, gente, eu coloquei São Paulo escrito normal, né, com o tio. E aí, tem algumas configurações, e aí eu confesso que eu não sei nem como mexer, como fazer essa parte, que não está reconhecendo esse tio. Aí ele está transformando isso num monte de símbolo, tá? Dentro do computador de vocês. Isso aconteceu com umas 3 ou 4 pessoas ontem relataram isso. O que eu sugiro? Abre o arquivo e tira esse tio, né? Abre o arquivo no Excel normal e tira o tio, coloca só o A normal de São Paulo. E isso aí, né? Eu vou até mudar depois para o próximo curso, né? Para não ter esse problema. É o que eu falei com vocês, né? Eu falei e não fiz, né, gente? É aquele... Como é que é aquele negócio, gente? Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Eu falei para vocês, não utilizem caractere especial no arquivo de vocês. Aí eu vou escrever São Paulo com caractere especial, né? Então, para vocês verem, não é legal a gente utilizar caractere especial. Por quê?
O R é um software em inglês. Em inglês não existem esses caracteres. E aí deu esse probleminha. Não vai ter impacto na sua análise, tá? Só ficou feio, né? Que aí ficou, em vez de estar escrito São Paulo, ficou um monte de símbolo aí estranho, né? Mas também depois nos gráficos a gente consegue fazer a renomeação. Depois renomeia. Sim. Ô, professor. Sim. Só uma curiosidade. No caso do que eu descompactei, veio da seguinte maneira. Por exemplo, na linha 1 agora, como está aparecendo aí, estado, vírgula, cidade, vírgula, temperatura, vírgula, umidade. Existe essa opção de fazer dessa outra maneira? Porque eu achei que estava sendo feito... Eu ia fazer essa pergunta ao contrário, né? Agora, como você abriu o seu programa, eu entendi que eu posso usar as minhas planilhas. Porque eu achei que eu ia ter que alterar todas as minhas planilhas. Não precisa não. Tá aqui. O que aconteceu, gente? Como o computador de vocês, o separador de lista tá ponto e vírgula, e talvez alguns até modificaram agora, mas o geral é ponto e vírgula, e o meu já é vírgula. Quando você abriu o CSV no seu computador, ele não colocou um em cada coluna. Por quê? Não é o separador do seu computador, né? O seu computador é ponto e vírgula. Então é por isso. Quem substituiu, fez aquele processo que eu fiz lá, de substituir separador de lista, baixar o arquivo do meu aqui. Então vocês não precisam modificar arquivo nenhum, gente. É fazer o arquivo em Excel bonitinho, igual tá o meu aqui, e salvar, tá? O arquivo de vocês. Vocês vão lá, salvar normal. Só vão mudar aqui, ó. O tipo, ao invés de você salvar como pasta de trabalho do Excel, vocês vão salvar como CSV separado por vírgulas, tá? Simples, só fazer isso, tá bom? Não precisa modificar nada no arquivo normal de vocês aí de dados, não, tá bom? Ok, obrigado. De nada. Léo, voltando à questão do NARM, quando ele calcula a média, incluindo aquele valor como um valor de número zero, por exemplo, colocando aquele N para dividir. Não, ele joga fora. Não, ele elimina. Ele exclui, tá, beleza. Tá bom. Tipo, se você tinha 6 repetições, aí você perdeu uma por NA, a média vai ser o somatório das 5 dividido por 5. Aquela sexta você perdeu, né? Tá fora de qualquer análise. Tá bom. Não, senão ficaria errado, né? Senão ele ia somar 5 e dividir por 6, aí ele ia considerar jogar zero, sua média lá para baixo. Tá certo. Beleza. Obrigado. Léo? Pode perguntar. Quando eu coloco ali na média, eu troco dados, coloco ali, depois do cifrão eu coloco o nome da coluna, né? Isso. E no meu there are 18 warnings. Deu warning? Isso, quando eu botei umidade, botei a coluna umidade, mas qualquer coluna 18 dados, né? Vamos fazer o que pode ter acontecido. Então, ó, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Estão vendo? Então eu coloco dados, cifrão, procuro aqui umidade. O meu aqui rodou normal. Vê se está escrito direitinho, tá? Dados, cifrão, umidade. E rodo a coluna 21. E roda 21 novamente. Tá, agora deu. É porque eu tentei na de baixo. Eu tentei na aggregate. Mas então eu tenho que mudar no de cima e no de baixo também. Não, peraí. Não, o aggregate você não precisa mudar, não. O aggregate, ele já calcula para todas as suas colunas. Ó, vamos calcular aqui, ó. O aggregate, você já tem a média para temperatura, umidade e pluviosidade. Por isso que é legal o aggregate, né? Que ele já te dá todas as médias. No primeiro exemplo da linha 25 por estado e no exemplo da linha 27 por estado e por cidade. Tá? Pois essa não rodou. É porque eu não rodei as outras? A linha 25 não rodou. Então é porque eu não rodei nas linhas 19, 20, 21, 22? Não. Deu algum erro na linha 26? Na linha 25? Eu também tive esse problema. A linha 25 não roda, só a linha 26. A linha 25 a 27 não roda. E a 28 roda. Não. Então vamos lá, gente. Calma lá. Vocês rodaram a 25 e rodaram.
tá? Retornou. Não, deu isso aí. Deu isso aí. Exatamente. Isso. É para aparecer só isso. Talvez é essa a dúvida. Quando eu salvo o resultado aqui na média, ele não vai aparecer os resultados aqui embaixo, não. Aí eu coloquei na linha 26 o nome do arquivo média para que a gente pudesse ver os resultados, tá? Então, assim, a linha 26, a linha 28, quando eu coloco só o nome do arquivo, é só para eu ver o que está salvo dentro daquele arquivo, é só para eu ver os resultados. Então, assim, como a linha 26 e a linha 28 de vocês estão funcionando, é porque, consequentemente, a linha 25 e a linha 27 vocês conseguiram rodar, que é a análise em si, tá? Então, quando vocês, por exemplo, no R, gente, a gente sempre vai salvar os resultados da nossa análise em um objeto, né? No nosso caso aqui, a gente salvou na média, né? Nesse arquivo média. Aí, para a gente ver, se eu rodar só a 25, eu não consigo ver os resultados. Tá? Ele não me mostra os resultados. Aí, para eu ver os resultados, eu tenho que digitar o nome desse arquivo que eu salvei. Eu chamei ele de média, aí eu digitei aqui embaixo média, e aí, para eu ver esses resultados, né, eu rodo a linha 26 e ele me mostra os resultados. Entendeu? Tá, então eu tenho que rodar a 25 e a 26, não só a 26 e a 28. Isso, entendi. tem que rodar a 25 e a 26, aí você vai ver o resultado na 26, depois a 27 e a 28 para você ver o resultado desse segundo código que a gente faz. Tá bem. Léo, a minha 65 e 66 não rodaram. Eu não consegui entender. Eu não mexi no código. 65 na amplitude e 66, vamos ver. A 61 e 62 rodaram, beleza, 23. A 63 também rodou 23. A hora que eu rodo 65, dá erro O que ele fala? Data frame, máximo 5, 2.7, undefined column select. Tá, já sei por quê. Porque esse arquivo máximo, eu peguei aqui da linha 47, 48, tá? Então eu preciso que você rode a 47 de novo. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Que é aonde a gente gerou o máximo. Tá. E vou pedir para você rodar 57 também de novo, que é onde a gente gerou o mínimo. Aí, beleza. aí agora eu fui lá para trás, minhas... eu não tinha rodado o script todo. Tá bom. Isso, aí ficou faltando. Sim. Aproveitando, no na.rm, se tiver vazia a célula, precisa rodar também ou não precisa? Ou ele já tira sozinho? Ele já tira, mas tem que estar lá o na.rm dentro da função, porque senão ele não entende que aquilo ali é um valor, né? Ele vai tratar aquilo ali como... Vai dar erro, né, na hora de calcular a média. Tá? Mesmo se a célula estiver vazia e não tiver escrito na na célula? Isso. Tá bom, beleza, obrigado. Dado perdido, mesmo a célula estando vazia, na hora que você lê lá no R, ela vai pegar essa célula vazia e a maioria das vezes substitui por NA. Se não substituir, ela vai continuar vazia, mas aí o R, a maioria das funções consegue entender que é um NA também. Tá bom, obrigado. O Léo. Oi. Pode falar primeiro, moço. Oi, obrigada. Oi, Léo. Desculpa, qual das moças? Eu não vi que tinha mais gente levantada a mão. Não, Léo, na realidade, o meu problema eu não sei se a gente vê mais para o final da aula, eu continuo com o mesmo problema de ontem. Quando eu vou abrir o arquivo, ele está vazio. Porque eu não consegui entrar no início da aula, eu entrei, eram 8h15, tá? E aí eu preferi não falar antes. O que eu tive que fazer? Eu tive que copiar o script de novo e jogar lá para dentro do console. Aí eu salvei de novo, porque ontem eu tinha salvado, tá? Salvei de novo com outro nome e tentei carregar. E ele volta branco. Vazio. Estranho, né? Eu te compartilhei a tela ontem. Aí eu não sei. Não, eu lembro. Mais para o final da aula, para não atrapalhar a dinâmica das perguntas agora. Que na verdade nós já estamos chegando no final mesmo, eu não vou conseguir ficar muito mais tempo não, tá, gente? Então, aí o que eu te sugiro, porque é alguma configuração, o que a gente pode tentar é você desinstalar o RStudio e instalar de novo, para ver se resolve. Tá? Eu vou aproveitar a outra Silvia agora, o gancho, que eu não consegui abrir o arquivo que eu falei para você. Deu erro na leitura. Tá.
Vamos ver, então. Lá? Você Como consegue... assim? Você consegue compartilhar a tela? Consigo. Tá, compartilha pra gente ver o que pode estar dando de erro. Ô, professor, deixa eu só fazer uma última pergunta. Bem Pode simples. fazer, Em relação ao NA-RM. O RM, o professor disse que é remove. O NA, o professor sabe me dizer qual seria o significado? Not applicable. Ok, muito obrigado. O inglês significa not applicable. Ok, Todas as programações, a gente trata, né, um dado perdido como not applicable. Ou seja, significa que não dá para você fazer análise nenhuma, né? O dado está perdido. Muito obrigado. Ô, Léo. Oi. Aquele problema lá de caractere especial, o R resolve. É só quando vai abrir o arquivo. Quem tiver aquele problema lá do tio de acento, vai lá no file, aí pede para reabrir com codificação. Tem a opção Reopen with Encoding em file. E aí ela escolhe se ela está no Windows, UTF-8, ele resolve para todo o arquivo. Deixa eu ver como é que faz aqui. Me mostra aí que eu não sei não. Open File. Ah, não. Reopen with Encoding. Isso. Ah, eu nem sabia disso. Pessoal, vocês estão vendo minha tela, né? Não. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Daí seleciona o default. Aí. Reopen with Encoding. Esse aí quando você abre tem uma lista. Aí a pessoa vai ter que saber qual que é o sistema operacional dela. Reopen Document. Ah, tá. Aí, por exemplo, para a maior parte das pessoas resolve com Windows. Agora, quem tem Mac, quando você salva, eu acho que você salva com esse Windows aí. Aí quem tem Mac vai dar todo desconfigurado. O Mac usa o ITF-8. O ITF-8. Aí é só a pessoa escolher o ITF-8 que ele corrige. Ou vice-versa, né? E tem que ver aí qual que é. Uhum. Aí, pessoal, uma boa dica. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Obrigadão aí. Quem foi que falou? Adolfo, Mota. Valeu, Adolfo. Falou. Compartilha a tela, Silvia. E enquanto a Silvia vai compartilhando, gente, vai fazendo aí as perguntas. Bom? Deixa eu só fazer uma pergunta bem simples. No coeficiente de variação, o comando DIAG, né, DIAG, ele faz o quê? Tá. Quando eu calculo a variância, ele me dá uma matriz de variância e covariância. E a variância de cada variável, ela está na diagonal daquela matriz. Então, como eu quero pegar só a variância de cada variável, aí eu uso essa função diag, que é para pegar só a diagonal. Então, é isso que ela faz. Tá? Ela pega só a diagonal ali, aí a gente faz a raiz quadrada, transforma em desvio padrão, né, para cada variável, e divide pela média de cada variável, chegando ali no coeficiente de variação para cada uma das nossas variáveis. Entendi, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Léo, você... Eu fiquei com uma duvidazinha. Só rapidinho, eu fiquei com uma duvidazinha, por que é 5, 2.7, se a gente não tem as colunas 6 e 7 no arquivo? Não, tem sim. Aqui? No arquivo Excel, a gente tem não, no arquivo Excel não. Não, no Excel não. Esse daqui é um outro arquivo. Quando a gente calculou o arquivo máximo, né? O arquivo máximo ele tem 7 colunas. Pode ler o arquivo máximo aí que você vai ver que ele tem 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente não está no arquivo dados? Não, estamos na hora de calcular a amplitude, nós estamos pegando o arquivo máximo e mínimo, né, que a gente salvou logo acima. O máximo foi calculado na linha 47 e o mínimo na linha 57. Ah, entendi. Aí No caso, o arquivo está dentro do programa, né? Não é o arquivo do Excel. Isso, exatamente. Foi que a gente fez perfeito. cálculo dentro do programa. Vamos lá, Silvia, vamos tentar agora ver aqui. Ok. Primeiro ponto, o seu script está dentro da pasta junto com o arquivo de dados? Então, só para te explicar, primeiramente eu estava com a pasta dentro do OneDrive, que aí eu não sei se esse é o problema. Não sei. Você consegue me mostrar a sua pasta? Antigamente tinha que salvar no próprio computador, né?
O ideal é assim, que você faça uma pasta para o seu curso, né? Não, Pro sim, curso. sim. Aham. Não, mas antigamente, eu fiz um curso de R há muito tempo atrás e os Tá. professores pediram para salvar sempre no computador, não colocar Tá, em entendi. nuvem, entendeu? Aham. Não tá na mesma pasta, não. Dá para ver aí na linha vermelha do código dela. Tem locais Não tá. diferentes. Então é por isso. Você precisa que o script e o arquivo que você está lendo estejam na mesma pasta, Silvia. Senão não vai dar certo. Mas a primeira vez que eu rodei, eu usei os dois arquivos da pasta no OneDrive e já não deu certo. Aí agora eu estou jogando para meus documentos. Entendeu? Tá, mas pelo que a gente está vendo, eles continuam não estando na mesma pasta, então não vai dar certo. Estranho. Deixa eu ver. Tenta compartilhar. É que eu acho que você compartilhou só a tela do R com a gente. Se você quiser compartilhar a tela inteira, a gente consegue ajudar para colocar os dois na mesma tela. Na mesma pasta, desculpa. Deixa eu mexer aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a gente vai fazendo aqui, pode mandar. Oi, eu tô com a mão levantada. Consegue me ouvir? Pode falar. Aham. O meu RStudio diz aqui que a função fread não está sendo achada. Tipo, não pode achar a função fread. Roda de novo as linhas de 4 a 7. Você não instalou o pacote, provavelmente. Tem que selecionar tudo? Pode selecionar ou rodar uma a uma. Uma a uma? É. Tá, 4. Da 4 até a 7. A 4 tá ok, aparece em azul. 5, ok. 6, ok. 7, carregando pacotes. True. Beleza, agora você pode rodar que vai dar certo. Vamos lá, Silvia. Essa aqui é a pasta do seu curso que eu tenho no OneDrive, tá? Então, tá aqui a planilha e o script. Tá bom. Tá? E aí, durante a aula de hoje, eu joguei aqui nos documentos, também tá aqui a planilha e o script, mas a resposta foi a mesma. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Volta lá no meu agora deu a mesma coisa. Eu não acho o dados SDesk, mas tá na mesma pasta da estatística descritiva. Tá. Licença, Léo. Oi. O meu tinha acontecido a mesma coisa no início da aula, só que quando eu pus Open File, eu vi que eu pus dos downloads. Depois que eu passei para a pasta definitiva, onde estava junto. Aí eu tive que fazer tudo de novo. Provavelmente é o mesmo erro aqui. O script está pegando de um lugar e mesmo estando salvo, mas não é o script que está lendo. Aí eu tive que rodar de novo. E quem está com o mesmo problema, gente? Sim. Fecha esse script que está aberto aí. Pode clicar no xizinho aí e fechar. Xizinho que está no nome do... Sim. Isso, pode fechar. Vamos abrir novamente. Vai em File. Open File. Vai lá na pasta que você criou agora. E abre o script. Vamos ver se vai dar certo agora. Roda novamente, né, as linhas de 7 a 10. Isso. Roda 14 a 15. Isso. Agora roda 18. 18 a 19. Perfeito. Resolvido. Beleza. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vocês estão já com o script aberto no R e vocês copiaram ele para uma outra pasta, mas não adianta, porque ele continuou, o que está aberto continuou naquela pasta antiga. Entendi. E aí não vai encontrar, tá bom? Entendi. E, Léo, só mais uma última pergunta, que eu vi o comentário da Núbia, que você falou do -9 aquela hora, e a Núbia falou, eu trabalho com valores negativos. Eu também trabalho com valores negativos às vezes. Não, aí não tem problema, gente. Aí é valor real.
né? Vocês têm valores negativos, mas são reais. O que eu falei é o seguinte, se você tem um dado perdido, você não coletou o dado e você colocou na planilha que aquele dado é -9, o R vai ler como um valor real aquilo, como se fosse um -9. E aí vai calcular completamente errado os seus cálculos, né? Não tem problema ter valor negativo, desde que ele seja real, né? Que seja o valor que você achou ali na sua variável. O que você não pode é o valor não existe e você colocou um -9, né? Tá. Então não tem que fazer um ajuste, uma transformação para deixar ele positivo, nada. Não, precisa não. Tá? Ah, beleza, então. Tá, brigadão. Eu acho que tu já falou, mas o meu tá dando erro no... aqui. Call means X must be numeric. Sim, não. Isso aí a gente mostrou, deu erro para todo mundo. Tá? Deu erro para todo mundo. Uhum. Tá, então Bom dia, Léo. Bom dia. Dúvida rápida aqui. Eu fiz todos os comandos aqui, rodou certinho, mas em relação ao erro padrão e ao coeficiente de variação, tu comentou que vai alterar, né, esse comando. Isso, o que está no escrito porque aqui, eu tinha calculado errado. Tá, Oi? eu rodei aqui do jeito que estava, deu certo. Mas quando eu coloquei do jeito que tu tinha digitado aí no R, aí para mim deu aquele X na linha, né? Dizendo que tem o erro no comando. Quando eu coloquei o SQRT. Dá uma olhadinha se está escrito direitinho. SQRT, parênteses. Mas aqui eu vou reenviar para vocês, tá? Eu posso até compartilhar aqui só para você copiar de novo. Mas eu vou reenviar. Porque calculou, gente. Só que a forma estava errada. Tá? Então tá calculando errado. Tinha faltado aí o SQRT. Só coloca no chat então aí, por favor. Perfeito. Coloco também. Que aí vocês já substituem, né? Ok. Verdade. Obrigada. Bem mais fácil, né? Oi, professor. Oi. Essa é a nova forma ali que o professor passou para adicionar os pacotes, né? Para que ele já verifique se está instalado, se não tiver instalado, já instala. Por que foi criada uma função lista de pacotes? Aí a gente nomeia, né, todos os pacotes que queremos instalar ou carregar. E aí é atribuída uma nova função, novos pacotes. Isso. Porque na linha 5, o R vai dentro do seu computador, através da função install.packages, vai olhar quais pacotes que já estão instalados e vai excluir da sua lista de pacotes, que você não quer instalar de novo os pacotes que já estão instalados. Tá? Então, ele cria essa nova lista, novos pacotes, para instalar apenas o que não foi instalado ainda. Porque senão, toda vez você ia ter que ficar instalando um monte de pacotes. E a gente sabe que instalar pacote, às vezes, demora muito. Tá? Ok, beleza. Obrigada. De nada. Pessoal, gostaria muito de ficar mais com vocês, mas realmente não vou conseguir, tá? Depois eu vou olhar as mensagens que estão aqui para estar respondendo também, tá bom? E dúvidas vocês vão colocando, mais dúvidas vocês vão colocando ali no grupo, tá bom? Agora eu já tenho uma outra aula e não vou conseguir ficar, ok? Agradeço muito a participação de vocês e eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Vou ver depois aqui a lista que ficou aqui sem responder. Vão colocando lá no grupo também, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então, um abraço a todos e nos vemos amanhã. Amanhã temos aula, tá?